Sabe, toda grande história tem um começo. E hoje a gente vai voltar lá para o início de uma das mais mágicas que existem, mais precisamente para a Rua dos Alfeneiros número 4. É aqui que a gente mergulha na história do primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o menino que sobreviveu. E o livro já começa com uma frase que, olha, diz tudo. Perfeitamente normais, muito obrigado. Esse era tipo o lema de vida da família Dursley. Eles viviam num mundo onde qualquer coisa estranha ou misteriosa simplesmente não tinha vez. Mal imaginavam eles que estavam prestes a se tornar o centro de algo, bem, totalmente extraordinário. Mas afinal, quem são esses Dursley? Pois é, por trás daquela fachada toda de normalidade, essa família aguardava um segredo. Um segredo que eles morriam de medo, mas medo mesmo, de que um dia viesse à tona. Pensem comigo. De um lado, você tem a normalidade, assim, super rígida dos Dursley. Do outro, algo bem diferente. A senhora Dursley, a Petúnia, tinha uma irmã, a senhora Potter, mas ela fingia que a irmã nem existia. Os Potter eram o oposto de tudo que os Dursley valorizavam e, olha, bastava falar o nome deles para causar um pânico geral. Então vamos lá, vamos conhecer essa turma. Primeiro, o Sr. Walter, um homenzarrão, sabe? Corpulento, quase sem pescoço, mas com um bigode imenso. Aí vem a Senhora Petúnia, magrinha, loira e com o pescoço comprido, o dobro do normal, o que era perfeito para dar aquela espiadinha na vida dos vizinhos. E claro, o filho deles, o Duda, que, na opinião dos pais, não existia menino melhor no mundo. Uma família normal, né? Bom, pelo menos por fora. E tudo começa, acreditem, numa terça-feira. Sabe aquelas terças-feiras bem cinzentas, monótonas, que parece que nada de novo vai acontecer? Pois é, mas aquele céu nublado escondia um segredo. Por todo o país, uma série de eventos estranhos e misteriosos estava prestes a começar. E a tão preciosa normalidade dos Dursley, essa estava com os dias contados. O dia do Sr. Dursley começa a desmoronar, aos pouquinhos. Primeiro, ele vê um gato no muro que parece estar lendo um mapa? Imagina, impossível. Depois, ele começa a ver um monte de gente vestindo umas capas coloridas e esquisitas pela cidade. E corujas, centenas delas, voando em plena luz do dia. O auge da bizarrice foi quando um homenzinho abraçou ele no meio da rua, falando que você sabe quem tinha sumido e ainda chamou ele de trouxa. Cada coisinha dessas era mais um prego no caixão da sua amada normalidade. E então, ele escuta, no meio de uns sussurros na rua, duas palavras que gelam a espinha dele na hora. Os Potter e o filho deles, Harry. Nesse exato momento, todo aquele medo que ele passou o dia tentando ignorar volta com força total. E aí fica aquela pergunta martelando na cabeça dele. Será que tudo isso tinha alguma coisa a ver com os Potter? Ele tenta se convencer de que é só coincidência. Afinal, Potter é um nome comum, né? E ele nem tinha certeza se o nome do sobrinho era mesmo Harry. Podia ser Harvey ou Haroldo, mas não adiantava. A semente da dúvida já estava plantada. Em casa, ele tenta agir como se nada tivesse acontecido durante o jantar, mas, sabe, não consegue. Finalmente, depois que o Duda foi dormir, ele reúne toda a coragem que tem, dá aquela pigarreada, sabe? E como quem não quer nada, pergunta pra Petúnia sobre a irmã dela, um assunto que normalmente eles fingiam que nem existia. A resposta da Petúnia vem seca, sabe, cheia de desprezo, mas ela confirma exatamente o que ele mais temia. Sim, o nome do sobrinho era Harry. Naquele instante, o coração do Sr. Dursley despenca. Ele decide que é melhor nem comentar que ouviu um nome Potter na rua. Melhor não mexer nesse vespeiro. Mais tarde, já na cama, o Sr. Dursley se agarra a um último pensamento para se acalmar. Mesmo que os Potters estivessem metidos em alguma coisa, isso não tinha nada a ver com ele ou com a família dele. Eles estavam seguros. Ponto final. Ou era o que ele pensava. Ah, como ele estava enganado. E enquanto o Sr. Dursley tinha um sono agitado, a cena muda. A gente vai para a rua escura lá fora. O gato malhado ainda estava lá, sentadinho no muro do jardim, imóvel, parecendo uma estátua, esperando. E aí, um pouco antes da meia-noite, um homem apareceu do nada. E olha, que homem! Ele era alto, magro e parecia muito, muito velho. Tinha cabelos e uma barba prateada tão compridos que dava para prender no cinto. Seus olhos, de um azul brilhante, cintilavam por trás de óculos de meia-lua. Seu nome? Alvo Dumbledore.
e ele parecia totalmente tranquilo, mesmo sabendo que a presença dele ali era qualquer coisa menos normal. Do bolso, Dumbledore tira um objeto bem esquisito que parecia um isqueiro de prata. Ele abre, levanta no ar e clique! Com um pop bem suave, a luz do poste mais perto se apaga. Ele clica mais 11 vezes e a rua inteira mergulha numa escuridão total. A única coisa que brilhava ali eram 2 pontinhos de luz, os olhos do gato, que continuava observando tudo do muro. Dumbledore se vira na direção do gato e dá um sorriso. Mas o gato não estava mais lá. No lugar dele, agora tinha uma mulher, com uma aparência bem séria, usando óculos quadrados que lembravam muito as marquinhas ao redor dos olhos do felino. Aquele gato era, na verdade, a professora Minerva McGonagall. E no meio da conversa dos dois, a professora McGonagall usa uma palavra que o Sr. Dursley tinha ouvido mais cedo: trouxas. É assim que a comunidade bruxa chama as pessoas que não são mágicas, e ela tá super preocupada porque, segundo ela, até os trouxas já perceberam que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ela tá, na verdade, indignada. Bruxos e bruxos comemorando abertamente no meio da rua sem o menor pingo de cuidado. Ela passou o dia inteiro vendo essas cenas. O medo dela é que justamente no dia em que você sabe quem finalmente desapareceu, seja o dia em que os trouxas descubram que eles existem. E aí, finalmente, ela vai direto ao ponto. Com a voz meio trêmula, ela pergunta sobre os boatos, sobre os Potter. Dumbledore não precisa dizer nada, só confirma com um aceno de cabeça. E essa confirmação é simplesmente devastadora para McGonagall. Lilian e Tiago, mortos. E é aqui que a história dá uma virada inacreditável. Dumbledore, que é um dos poucos que tem coragem de dizer o nome Voldemort, confirma a parte mais fantástica do boato. Depois de matar Lilian e Tiago, Voldemort apontou a varinha para o filho deles, o bebê Harry. E por um motivo que ninguém consegue entender, a maldição falhou. Voltou contra ele. O poder de Voldemort se quebrou. E ele simplesmente desapareceu. E o menino que está no centro de tudo isso, o motivo de tanta comemoração, está a caminho. É aí que Dumbledore revela por que ele veio até a Rua dos Alfeneiros. Ele vai trazer o Harry para os únicos parentes que lhe restaram, os Dursley. De repente, um barulho baixo quebra o silêncio da noite. Esse barulho vai crescendo, crescendo, vira um rugido e uma motocicleta enorme despenca do céu, pousando bem no meio da rua. E o piloto? Era um homem ainda maior que a moto. Pense em alguém com quase o dobro da altura de um homem normal e umas 5 vezes mais largo. Esse era Rubio Hagrid. E nos braços gigantes do Hagrid, enrolado em cobertores, está o bebê Harry, dormindo profundamente. Dumbledore e McGonagall chegam mais perto para ver. E lá, na testa dele, debaixo de um tufo de cabelo bem preto, estava a única marca visível daquela noite terrível, uma cicatriz fininha no formato de um raio. Então, chega a hora da despedida. Hagrid, com o rosto todo molhado de lágrimas, dá um beijo na testa de Harry. Depois, com todo o cuidado do mundo, Dumbledore pega o bebê, vai até a porta do número 4 e o deixa ali, no degrau, bem aconchegado nos cobertores. Ele coloca uma carta junto do bebê e volta para perto dos outros. Por um instante, os 3 ficam ali em silêncio, só olhando para aquele pequeno embrulho na porta. Então Hagrid sobe na moto e vai embora. Dumbledore, com seu apagador, devolve as luzes para a rua e com um último boa sorte Harry, ele também desaparece. O pequeno Harry continua dormindo, sem saber que ele é especial, sem saber que ele é famoso e sem fazer a menor ideia de que naquele exato momento, pessoas por todo o país se reuniam em segredo, levantando seus copos e sussurrando as mesmas palavras: a Harry Potter, o menino que sobreviveu.